Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nesta segunda-feira santa, a palavra de Deus vai começar a introduzir na liturgia, na primeira leitura, os chamados cantos do servo do Senhor. São 4 trechos do profeta Isaías, nos quais comparece um personagem que é guiado pela mão de Deus, que tem como objetivo de vida cumprir a sua vontade e que especialmente a cumpre através da suportação de um grande sofrimento. Cada dia nós vamos escutar um dos cantos deste servo do Senhor, do profeta Isaías, que vai apresentando. Hoje, particularmente, ele é apresentado. Até que isso acontecerá, culminará na Sexta-feira Santa. Então, segunda, terça e quarta, os 3 primeiros cantos. E aí, então, pulamos a quinta e na Sexta-feira Santa, então, o último canto do servo, que é aquele texto da primeira leitura da Sexta-feira Santa que todos nós conhecemos, em que se declara, ele fala de si mesmo, é falado dele, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um ser humano. Estava completamente destruído, homem das dores, experimentado no sofrimento, diante dele cobríamos o rosto. Nada mais é do que, nós sabemos, claro, é óbvio, nada mais é do que a profecia na forma mais pura que se poderia imaginar. Ao profeta é apresentado Cristo, o servo de Deus, o Filho de Deus que se dá pelos homens, através do sofrimento. Se dá em sacrifício, para que a humanidade recupere, então, a salvação, para que tenha a vida. E da forma mais visual possível, porque o profeta simplesmente ele delineia a paixão do Senhor com traços impressionantes. Lançaram sobre as minhas vestes a sorte, por exemplo. Não quebraram nenhum dos meus ossos, e assim por diante. Então, a observação, a contemplação, a meditação desses cânticos nos ajuda a entrar no mistério da paixão. E no Evangelho, os eventos mais significantes que antecederam a paixão de Cristo. Hoje, nós somos introduzidos, apresentados à cena de Betânia. Betânia fica próximo de Jerusalém. Sempre que Jesus subia a Jerusalém, ele dava um jeito de passar em Betânia. Não para visitar a cidade, mas para visitar seus amigos. Ele vai à casa de Lázaro, Marta e Maria. Grandes amigos do coração, do peito de Jesus. Ele vai para estar com eles. É um sinal de amizade. No Evangelho, quando Lázaro está para morrer e vão avisar Jesus, os mensageiros vão até ele, em nome de Marta e Maria, para dizer: Senhor, aquele que amas está muito doente. É um sinal de grande amizade. Jesus tinha esta família como seus amigos. E faz então essa visita, mas é uma visita especial. Jesus não apenas está ali de passagem como tantas outras vezes, não apenas faz uma visita como tantas outras vezes. Muito provavelmente ao entrar na casa, os 3 já observavam que algo havia em Jesus que eles não estavam acostumados a ver. Viram no olhar de Cristo que esta visita era diferente. Jesus mostra isso, claro. Ele está indo para a paixão, ele sabe disso. Ele está indo viver a sua Páscoa, ele sabe disso. Mas eles ali também percebem isso. E, particularmente, não somente percebe, mas faz questão de simbolizar esse momento, Maria. Aquela que, numa outra ocasião, ficou aos pés de Jesus, escutando. E que Marta disse: Senhor, manda que ela me ajude com as coisas de casa, porque estou eu aqui a trabalhar sozinha. E a resposta do Senhor: Marta, Marta, tu te ocupas e te inquietas por muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Esta é a Maria que comparece neste Evangelho de hoje. Aquela que estava ali aos pés de Jesus, escutando a sua palavra. Esta é a Maria que neste momento, nesta cena do Evangelho,
vai aproximar-se do Senhor, vai de novo se colocar aos seus pés, se ajoelhar aos seus pés e vai derramar o perfume nos pés do Senhor. Não faz sentido imaginarmos que eles três estavam ali vivendo a visita de Jesus como se fosse mais uma. Como se fosse mais uma passagem de Jesus pela sua casa. Eles sabem que tem alguma coisa ali. E Maria, conduzida pela graça de Deus, conduzida pelo Espírito, realiza um ato profético de ungir os pés do Senhor. Como ele mesmo vai dizer, ela faz isso em vista do dia da minha sepultura. A unção que Maria realiza justamente é uma unção funerária, uma unção fúnebre. Ela derrama um perfume, não na cabeça, nos pés. Ungir a cabeça é um sinal de alegria, é um sinal de exultação. Lembremos-nos do começo da Quaresma, quando também nós escutamos o Senhor falando dos hipócritas, que quando fazem jejum, ficam com o rosto triste, abatido, para todo mundo perguntar, por que você está assim? Ah, porque eu estou jejuando. Aí Jesus nos ensinou, não faça isso. Quando você for fazer jejum, perfuma a tua cabeça. Qual é o sentido? Justamente da alegria. E perfumar a cabeça era este o sinal. Maria não está perfumando a cabeça de Jesus. Maria está perfumando o seu corpo. Por isso perfuma os pés do Senhor. E aquele perfume nos pés do Senhor é um sinal de preparação do seu corpo para o sepulcro. De fato, nós vamos ver no final do Evangelho de João, quando Jesus vai ser sepultado naquele sepulcro, não vai dar tempo, porque já estava chegando a hora do pôr do sol, já era a próxima hora do início do sábado, e os corpos já tinham sido descidos, mas não dava tempo de envolvê-los com perfumes e colocar o corpo de Jesus no sepulcro. Ele simplesmente será envolvido em bandagens e será colocado lá naquele túmulo. Depois, de fato, Maria Madalena terá a ideia de, na manhã da ressurreição, na manhã da Páscoa, de ir até o sepulcro de manhã cedo para ungir o corpo do Senhor. Por isso ela leva os perfumes. E aí acontece todo o evento da manhã da ressurreição. Mas Jesus de fato está mostrando o que ela está fazendo em vista da minha sepultura, porque de fato naquela hora não teria sido possível. Mas existe um detalhe, que mais do que um detalhe, é uma parte importante deste evangelho. Maria, com um coração amoroso, como verdadeira amiga de Deus, como verdadeira amiga de Jesus, realiza esse gesto de homenagem a Cristo, que vai se entregar à cruz, que vai morrer por nós. Ela não sabe o que está acontecendo nem o que vai acontecer, mas ela sente e ela age. O amor faz agir. Mas naquela mesma sala, ao mesmo tempo que o amor está agindo, existe um elemento que está se revoltando. Enquanto o amor age, o egoísmo, a inveja, o pecado também se excita, se manifesta de alguma forma. E é o que acontece. E naquele momento, Judas se manifesta. Judas Iscariote se manifesta, absolutamente contrário ao que está fazendo. Mas é claro, a hipocrisia não seria o que é se não se disfarçasse de virtude. Ele está indignado com o fato de que uma coisa tão cara e tão preciosa seja desperdiçado de uma forma tão banal, jogando nos pés e espalhando pelo chão, ao que poderia dar um lucro muito bom, muito interessante, faria essa bolsinha aqui ficar bem mais pesada. E, no entanto, está aí sendo desperdiçado. Mas é claro que ele não vai dizer assim. Então precisa transmutar a sua inveja em virtude. O cuidado com os pobres. Mas por que não se vendeu este perfume? No mínimo 300 denários seriam conseguidos com esse vaso. 300 denários significavam 300 dias de trabalho de um trabalhador do campo. 300 moedas de prata.
E justamente a indignação de Judas, mudada ali em virtude, manifesta-se daquela forma. E então Jesus corrige. Deixe que ela faça. Está fazendo pela minha sepultura. Pobres não vão faltar. Vocês sempre terão. E aqui Jesus está falando, inclusive, da missão da igreja. Pobres vocês sempre terão. Mas a mim nem sempre. Eu estou aqui agora para esse momento em que ela me rende essa homenagem. Nós falávamos ontem o evangelho, os dois evangelhos que escutamos ontem, o evangelho da procissão e o evangelho da missa, que é a paixão do Senhor, nos traziam um elemento muito interessante. No evangelho da procissão, Jesus manda os discípulos irem buscar o jumentinho. E dizem, lá vai estar o jumentinho amarrado, vocês vão trazer até mim. É um jumentinho sobre o qual ninguém ainda montou. Então, pela primeira vez será montado. E depois, no evangelho da missa, o evangelho da paixão, Jesus é descido da cruz por José de Arimateia, enrolado nas bendagens, e é colocado num sepulcro escavado na rocha, no qual ninguém ainda tinha sido sepultado. Enquanto em tantos outros momentos da vida de Jesus, ele se colocava sempre em último lugar. Ele não se importava, nem sequer em comer, nem sequer em descansar, nada. Mas na hora da paixão, na hora da cruz, na sua hora, Jesus mostra, tudo precisa convergir para Ele. E para Jesus, tudo. Para Cristo, tudo. Por Jesus, tudo vale a pena. Para Jesus, tudo o que de melhor se tiver. Esse espírito deve igualmente fazer parte da vida da igreja. Do contrário, sempre cairemos na hipocrisia, aqui especificada por Judas. Teremos a oportunidade de falar melhor sobre Judas. Não é exatamente agora, mas falaremos mais sobre Judas. Mas está aqui especificada, encarnada em Judas, a hipocrisia de dois extremos. Do extremo que diz, não precisa cuidar dos pobres, cada um por si, Deus por todos, o importante é a meritocracia. E a hipocrisia dos que dizem, aos pobres tudo, à igreja, à liturgia e a Cristo nada. Nenhum dos dois faz a vontade de Deus. A igreja tem o dever e a missão de cuidar dos pobres. Quando Paulo e Barnabé foram até os apóstolos, Pedro e os demais colunas da igreja, e se apresentaram e apresentaram o próprio evangelho, e foram enviados para anunciar o evangelho aos pagãos, enquanto Pedro anunciaria aos judeus, mas eles iam aos pagãos, o que Pedro recomendou a Paulo? Que não se esqueça dos pobres, que Jesus nos deixou essa missão. E Paulo vai dizer, e isso tenho buscado manter até hoje. E é a mais pura verdade. A igreja de Cristo não seria ela mesma se não cuidasse dos mais necessitados, se não cuidasse dos fragilizados, se não cuidasse dos pobres. De todas as pobrezas, não somente a pobreza material. Existem muitos pobres em mansões, gente que não tem sentido de viver. Jesus nos mandou cuidar de todos, inclusive os de espírito, de todos. Mas não é apenas isso a missão da igreja. É falsa a ideia de que a igreja não foi constituída neste mundo para salvar as almas. A primeira missão da igreja é salvar as almas. Depois ajudar no restante. Mas em primeiro lugar, salvar as almas. E ao mesmo tempo, a igreja constituída nesse mundo tem um apreço, um carinho, um amor enorme pelo Senhor, de oferecer daquilo que tem o melhor para exaltar e engrandecer a Cristo. E por isso a beleza sempre fez parte da vida da igreja, desde o começo. Quando a igreja ainda não podia construir templos, quando a igreja não podia levantar monumentos, a igreja cantava. Escondida nas catacumbas, a igreja cantava. A igreja compunha hinos, cânticos, poesias, para falar de Deus e de Nossa Senhora.
para falar do amor de Cristo e da sua paixão. E depois, quando pôde sair do obscuro, a igreja se levantou e, levantada por Deus, ergueu templos, monumentos que marcaram a história da humanidade. E até hoje, tantos deles de pé, sinais da beleza de Deus através da inteligência do homem. E isso é por causa de Cristo. E Cristo quis que assim fosse. Quando nós fazemos uma liturgia bonita, bem feita, com tudo do melhor que nós podemos oferecer para Deus, estamos cumprindo a vontade de Deus. Assim como esta mulher derrama 1 ano de salário de um trabalhador aos pés de Jesus. E o Senhor diz que é para deixá-la fazer isso. Então, como alguém se levanta nos dias de hoje para dizer que a igreja é hipócrita quando ela honra o seu Senhor? A hipocrisia está justamente naquele que se levanta para dizer isso e compra o celular mais caro que tem numa loja, só para dizer que é importante. Isso é hipocrisia. A verdadeira igreja é aquela que está no Cura d'Ars, São João Maria Vianney, um pobre como tantos outros, comedor de batata, como o demônio chamava, que não suportava o seu espírito de penitência. A batina de São João Maria Vianney que está na sua casa em Ars dá dó. Com certeza muitas donas de casa teriam vergonha de usar aquilo para limpar o chão. Mas era a roupa dele. Mas se você entrasse na sacristia daquela igreja, o queixo caía no chão. Pela beleza de tudo que se reservava para Cristo. Porque a liturgia não é para nós. Nunca foi. Nunca foi. Como eu disse isso inúmeras vezes, desde o começo do ano até hoje. Por que essa igreja tinha que ser bonita? Não é por nossa causa. Não é por nossa causa. Por causa de Cristo. Se fosse por nossa causa, seria algo bem mais simples e se gastaria muito mais caro. Porque faríamos uma excelente obra moderna. Quanto mais moderna a coisa, mais cara é e tendencialmente mais feia. Aquilo que pertence a Cristo é aquilo que expressa o céu. Por isso a igreja é linda. A igreja de Cristo é linda, porque Deus quis assim desde o começo. Ela brota do seu lado aberto e é ela que interessa. Por isso, unidos a Cristo, nós sempre exaltaremos a missão que o Senhor nos deu. Sempre cumpriremos o que o Senhor nos entregou. Mas cumpriremos o que Ele nos deu. E não o que Ciclano, Beltrano desejam que seja. O que nos interessa é a vontade de Deus. E ela está aqui, no Evangelho. Olhando para esse gesto tão bonito desse dia de hoje, lembremos-nos nós também de que aquilo que esta mulher fez, ela fez porque amava muito o Senhor. Ela não teve dó de dar a Ele o que de melhor ela tinha. E eu não estou nem falando do perfume. Estou nem falando do perfume. Que lembremos que antes disso, o que ela derramou diante de Cristo foi sua atenção, seu tempo e seu afeto. Antes de darmos qualquer coisa para Deus, lembremos de dar o coração. Se o nosso coração estiver no Cristo, tudo mais fará sentido. Seja uma coisa muito grandiosa, e Deus nos dará sempre a oportunidade disso, seja coisa simples do dia a dia, de apenas estar com o Senhor. Do ato simples e singelo de tantas e tantas pessoas que entram na igreja, percorrem o corredor, vão diante do Santíssimo, falam com Ele 30 segundos, fazem o sinal da cruz e vão embora. Porque é o que pode ser feito naquele momento, mas que seja melhor 30 segundos que eu estou com o Senhor do que infelizmente passar um dia inteiro sem parar na presença dEle. Mais importante é o nosso amor, o nosso afeto. É ali que mora o segredo para de fato entendermos o que é a paixão de Cristo, o que é o seu sacrifício. Peçamos a Deus que ilumine o nosso coração e nos ajude a vivermos essa semana com este espírito de entrega, uma entrega total do nosso coração, do nosso amor, do nosso afeto, todo diante do Senhor.
que seja derramado como um perfume agradável sobre os seus pés. Amém.